Você é um agente de transformação. A sua transformação impacta além de você, a mim e a todas as pessoas ao seu redor. Para cada pequeno passo que você dá em busca do seu crescimento pessoal e profissional, o universo cresce com você. E esse é e sempre foi o propósito do Legal Hub. Nosso propósito é dar vários desses passos ao seu lado e fazer com que você escale montanhas que nunca imaginou alcançar. Nosso propósito é fazer você se desprender do comum para se tornar a versão mais inovadora de si mesmo. Nosso propósito é fazer você se destacar no meio da multidão. E mais do que isso, nosso propósito é fazer você se encontrar e prosperar no mercado mais concorrido do Brasil. Create the highest, grandest vision possible for your life because you become what you believe. We can create the change that we seek. One child, one teacher, one book, and one pen can change the world. Você é um agente de transformação e com o Legal Hub você já está se transformando. Comigo, conosco, com seus colegas, pelo mundo e por você. Olá, gigantes, aqui é Marcos Bittencourt e eu agradeço o Legal Hub, agradeço o curso jurídico para apresentar aqui algumas estratégias para a carreira do advogado iniciante. É muito interessante, você que acabou de passar no exame da ordem, estar cheio de sonhos, estar animado para conseguir realmente vencer os desafios que você vai encarar pela frente, mas é sempre importante você ter técnica, você ter ferramentas para não desanimar, para você ficar realmente empolgado com a sua carreira, a belíssima carreira como advogado, e construir muitas coisas nessa jornada, nesse caminho, colher muitos frutos. Isso que é importante. Então, tão importante quanto ter aqui aquela ideia do moonshot, um grande objetivo que é para ser alcançado. E no nosso caso, o grande objetivo é uma carreira de sucesso na advocacia. Tão importante quanto ter este grande objetivo é você estabelecer um método para você conseguir trabalhar todos os dias com consistência em busca daquilo que você quer, em busca daquilo que você deseja. Eu já trabalhei na iniciativa privada, já trabalho no setor público e o interessante é você compreender que cada ambiente influencia a maneira como nós vamos vencer esses desafios. Então é muito importante você saber não apenas aquilo que você faz, mas o ambiente que cerca a sua atuação. E para isso, a gente vai conversar aqui a respeito de várias ferramentas, várias técnicas. Eu gosto de utilizar essa palavra ferramentas, principalmente, para que você tenha uma caixa cheia de técnicas e, independentemente do seu espírito, do seu humor, num determinado dia, você possa utilizar dessa ferramenta, dessa técnica, para colocar em ação aquilo que você acredita, para colocar em prática o seu talento. Todos nós, isso é muito importante lembrar, desde o início, nós somos empreendedores dos nossos talentos. Nós temos várias habilidades, várias técnicas que nós fomos ali adquirindo durante a nossa vida e muitas outras que nós também podemos adquirir. Então, desde já, algo que você tem que ter em mente para ter uma carreira na advocacia de sucesso é adotar para a sua vida, até como filosofia, aquela noção de lifelong learning, um aprendizado constante, um aprendizado não apenas em termos de direito. Você já estudou durante 5 anos, durante a faculdade, as chamadas hard skills. Você sabe peticionar, você sabe fazer um concurso, mas também é importante você trabalhar as soft skills, habilidades comportamentais, para desenvolver essa carreira de sucesso. E lógico, sempre lembrando aqui, sucesso não é simplesmente um aspecto financeiro. Nós vamos focar no aspecto financeiro aqui. Mas sucesso, antes de tudo, é aquilo que nos realiza.
cada um tem o seu entendimento do que é sucesso. E, lógico, nós temos que passar também por uma etapa de autoconhecimento. Quais são os grandes objetivos que você busca alcançar no exercício da advocacia e, principalmente, você tem que saber qual é essa jornada, qual é o método, o sistema que você vai adotar todo santo dia para alcançar esses objetivos. Então, sucesso é algo de cada um. Cada um tem a sua compreensão daquilo que deseja. Então, nós vamos colocar agora em prática, vamos arregaçar as mangas, vamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos na faculdade e mais aquilo que nós temos que aprender ao longo da vida. E vejam, não é simplesmente fazer uma pós-graduação na área de direito e na área que você gosta mais. Também significa, antes de tudo, você estudar outras áreas do conhecimento para você ter realmente uma carreira sólida, uma carreira que pode trazer realmente muitos frutos para aquilo que você está imaginando. Então, logicamente, você vai ter que sempre ter essa busca incessante por um aprimoramento na área do direito, mas, ao mesmo tempo, você vai ter que estudar economia comportamental, vai ter que estudar psicologia, vai ter que estudar comportamento humano. Então, é importante você conhecer como funciona a mente humana para saber se realmente você está ali utilizando a sua técnica para resolver um problema do seu cliente. Então, antes de qualquer coisa, vamos aliviar um pouco a nossa carga. Tá? Então, sempre lembrando, advogado adora problemas, porque através dos problemas, você, advogado, vai encontrar uma solução para as questões dos seus clientes. Então, o primeiro ponto que você tem que colocar na sua cabeça é o seguinte: o problema é do cliente. Você é procurado para buscar a solução. Então, não fique carregando os problemas dos seus clientes, que isso não faz sentido. Lógico que nós temos que ter empatia, compreender e se colocar no lugar ali do nosso cliente, muitas vezes, para ter uma boa visualização do problema. Mas, antes de tudo, você vai ser procurado porque você tem a solução, você tem o caminho. Então, isso te deixa muito mais leve. E nós, como advogados, nós temos que adorar problemas. Então, a gente tem que mudar a nossa mentalidade, mudar ali o nosso mindset, porque aonde nós encontramos problemas, na verdade, esses problemas vão nos dar um retorno financeiro e de realização pessoal. Então, esse é o primeiro ponto que você tem que colocar na cabeça. Aonde você encontrar problemas, você vai também trazer as soluções. Então, antes de tudo, você tem as técnicas do direito, em primeiro lugar, foi isso que você estudou durante a faculdade e vai continuar se atualizando ao longo de toda a vida, mas antes de tudo, você tem que focar na solução. Então, os problemas surgem para você buscar a solução. Com criatividade, sempre, logicamente, aqui é um pressuposto de qualquer carreira, de qualquer atividade profissional, você tem que partir de uma proposta sempre ética, porque atualmente a grande malandragem é você ser honesto, é você atuar de maneira correta em relação ao seu cliente e em relação também aos outros advogados, aos outros parceiros que você vai encontrar ao longo da jornada. Porque essa proposta ética é muito importante, eu não estou aqui para ficar falando de moralismo, mas isso vai trazer uma boa reputação para a sua carreira e, a partir disso, você vai ter uma longa carreira, uma carreira sustentável, uma carreira sólida. Então, eu gosto muito de falar o seguinte, essa noção de perpetuidade. Sempre pensando, até é uma expressão muito antiga, quando nós falamos que a boa reputação é um segundo patrimônio. Você, como advogado, pode até perder tudo em termos de patrimônio, mas se você tiver uma boa reputação, você vai recuperar isso e muito mais, porque os seus clientes, a sua carteira de clientes, sempre vai confiar naquilo que você diz, naquilo que você entrega. Então, algo
muito importante que nós temos que partir aqui é sempre desse pressuposto ético. Tá? Você vai entregar aquilo que você, digamos, contratou com o seu cliente de acordo com as regras que devem ser colocadas. E nós, como advogados, nós temos que partir desse pressuposto sempre. Tá? Nós fomos contratados para buscar estas soluções dentro do que é possível, dentro daquilo que é correto para o próprio cliente, e nós não vamos prometer o impossível. Essa é uma ideia básica que você tem que entender no desempenho da sua atividade. Você não vai prometer ali algo que você não pode entregar. Então, a ideia de você ser honesto passa necessariamente por isso, né? Pontualidade em relação àquilo que você faz, pontualidade em relação àquilo que você combina com os seus clientes. Mas sempre, lógico, né? Esse é um ponto que, na minha opinião, faz muito sentido. Você tem que trabalhar em relação à sua carreira como você trabalha uma startup. É sempre interessante trabalhar dessa maneira, de maneira leve, de forma que você tenha um baixo custo inicial, um baixo custo financeiro e também um baixo custo emocional. Então, essa ideia de ser leve é muito interessante. Eu até construí uma escola de carreiras baseada nesse pressuposto. Ou seja, você tem que ter uma carreira leve, baixo custo financeiro, baixo custo emocional, uma carreira consistente, você pode entregar muito, você pode produzir muito, e ao mesmo tempo é uma carreira mundial. Porque lembrando sempre do seguinte, nós estamos no mundo digital, um mundo sem fronteiras. E você vai encontrar pessoas que têm problemas no mundo inteiro, em todo o planeta. Então, da mesma forma, você pensar em construir uma carreira leve, consistente e mundial abre muito a sua cabeça. Então, um ponto muito interessante que você tem que pensar é o seguinte, você não é simplesmente advogado na sua cidade. Atualmente, graças à tecnologia, você é advogado no mundo inteiro. Logicamente, tem que respeitar os limites de atuação de acordo com o exercício da advocacia, perfeito? Mas você pode desempenhar a sua atividade como advogado, principalmente no mundo digital, em qualquer área, utilizando basicamente o seu celular. Então, veja, o celular, o nosso smartphone, se transformou basicamente no nosso escritório. Então, veja como é algo leve para você desenvolver a sua atividade profissional. Atualmente, por exemplo, eu utilizo o celular para fazer até mesmo audiências, para conversar com as pessoas, para conversar com parceiros. Você, no seu escritório de advocacia, ao invés de precisar viajar para conversar com o cliente, você pode atender o cliente com baixo custo financeiro, utilizando o seu celular, utilizando as tecnologias que são colocadas baixo custo, a preço quase gratuito, na própria internet. Então, essa é uma mentalidade muito interessante, inclusive que eu aprendi no Vale do Silício. Eu fui para o Vale do Silício e lá uma coisa muito interessante, né? Essa mudança de local, como muda a cabeça da gente. Quando você sempre vive na mesma cidade, quando você sempre morou no mesmo local, quando você pensa em abrir um negócio, num primeiro momento, a sua mente fica limitada apenas naquela cidade, apenas naquela região. Agora, quando você analisa, por exemplo, São Francisco, lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos, quando você analisa a população, praticamente mais de 50% das pessoas que moram em São Francisco não são de São Francisco, não são dos Estados Unidos. Vieram da China, da Rússia, do Brasil, da Europa, não são de lá. E quando você monta uma startup lá nos Estados Unidos, você já pensa em termos globais, para atingir o mundo inteiro, e não apenas em termos locais ou mesmo regionais. Você já abre a sua cabeça para atender a todo o planeta. E agora, no exercício da advocacia, nós vamos ver que existem brasileiros espalhados pelo mundo que precisam dos seus serviços. Brasileiros aqui em todo o país
que vão precisar dos seus serviços. Então, você ter um bom smartphone, onde você possa fazer uma videochamada, onde você possa participar de uma audiência, onde você possa interagir com as pessoas, é muito importante. E vejam, é algo leve. A ideia de você ter essa carreira leve, porque num primeiro momento, isso é um cuidado que você tem que ter, é o seguinte: não coloque dinheiro na frente. Tá? Todo mundo diz, você tem que se endividar, você tem que fazer um investimento financeiro para ter um retorno mais rápido ou para começar o seu escritório. Muito cuidado com esses alertas de pessoas que não colocam a pele em risco. É fácil falar para os outros o que eles têm que fazer, mas tem que ver se essa pessoa que está falando isso, ela coloca realmente a pele em risco. Porque só assim, para saber se realmente aquilo que você está fazendo, seguindo a orientação de uma pessoa, tem fundamento ou não. Então, muito cuidado com isso. Essa ideia de colocar dinheiro na frente para depois tentar, refazer o patrimônio, o investimento que você gastou, isso não faz muito sentido. E isso pode, inclusive, atrasar o desenvolvimento da sua advocacia. Então, nós estamos falando aqui basicamente o seguinte: você tem que trabalhar a sua carreira como advogado como se fosse uma carreira startup, como se fosse uma startup. O que é uma startup? Então, vamos aqui buscar um conceito novo, mas um conceito que faz sentido para quem está começando na advocacia. Startup, basicamente, é uma ideia em busca de um modelo de negócio, num ambiente de incerteza. Bem, o início da advocacia. Então, startup é uma ideia em busca de um modelo de negócio num ambiente de incerteza. É um trabalho, uma atividade repetível e escalável. Nós já vamos ver como é que nós podemos trabalhar esses conceitos a nosso favor. Agora, antes de tudo, compreenda. O mundo profissional, o mercado, a sociedade, o ambiente que nós vivemos é realmente recheado de incertezas. Nós vivemos num chamado mundo VUCA. VUCA é um acrônimo que foi criado na década de 90, na área militar, nos Estados Unidos, que significa o seguinte: é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Ou seja, nós vivemos literalmente no caos. E nós temos que, no início, principalmente da carreira, depois, lógico, ao longo da jornada, nós temos que testar as nossas ideias para avaliar os resultados e descobrir qual é o melhor caminho que nós devemos adotar. Então, isso é algo muito interessante quando você pensa na sua carreira como advogado como uma carreira startup. Você vai ter que testar para descobrir se realmente aquela área ela vai te trazer um retorno em termos de satisfação profissional, satisfação pessoal e um retorno financeiro. Não adianta você se apaixonar por uma determinada área, mas se esta área não te der um retorno financeiro, a situação vai ficar muito complicada. Então vamos imaginar aqui, até exagerando aqui a situação, né? Vamos imaginar que você adora direito canônico. Não sei se dá para trabalhar exatamente nesse setor, mas vamos aqui apenas num exercício, numa avaliação em tese. Tá? Vamos pensar junto aqui. Vamos imaginar que você é apaixonado por direito canônico e você resolve se aprofundar, antes de qualquer coisa, nessa área, nesse setor. Vou estudar direito canônico, vou ser o maior especialista no Brasil, no mundo, a respeito de direito canônico. E você vai, anos de estudo, e daí pronto, estou preparado para me lançar no mercado, porque eu entendo muito de direito canônico. E, de repente, quando você começa a procurar clientes nesse setor, você pode sofrer uma determinada surpresa. Você pode ter uma surpresa. Não tem muitos clientes nesta área, talvez, de direito canônico. Vou ser sincero, eu não sei, eu não conheço essa área. Mas talvez você não tenha muitos clientes para
oferecer o seu serviço, o seu conhecimento na área de direito canônico. Então, você utilizou 5, 10, 15 anos da sua vida estudando um setor que não tem, de repente, um mercado. Então, algo que eu tenho que, digamos, recomendar é que você tenha a mente aberta. Ou seja, né, tudo bem, você tem as áreas da sua predileção no direito, mas você tem que ver na prática se existe um mercado interessante para você ter um retorno lucrativo daquilo que você exerce, daquilo que você pratica. E como é que a gente vai descobrir isso? Testando. Baixo custo. Novamente, a noção de ter projetos leves. Vamos testar e analisar, sentir o retorno da sociedade num determinado setor. Então, de repente, veja, você pode utilizar, inclusive, as redes sociais e, através das redes sociais, fazer postagens trazendo conteúdo a respeito de diversas áreas e avaliando, tendo uma métrica em relação à repercussão daquele post que você entregou conteúdo, aonde você entregou conhecimento, aonde você entregou experiência para a própria sociedade. Vamos ver qual é o retorno. Será que existem pessoas interessadas naquele conteúdo, naquela matéria? A gente tem que testar. E a palavra testar aqui é muito mais importante do que tentar. Eu sempre digo isso, né? Quando a gente fala que a gente vai tentar, nós atraímos para a nossa pessoa o sucesso pela realização daquele processo. E é algo que não faz sentido, certo? Ao invés de falar que você vai tentar alguma coisa, diga, eu vou testar. Porque você coloca, nesse caso, o foco na experiência e não em você. Se você falar que você vai tentar, se der algo errado, você vai dizer, eu fracassei. Não é essa a ideia. Se você falar que você vai testar, o foco é na experiência. Eu vou testar esse caminho. Eu vou testar essa ideia. Eu vou executar essa ideia. Baixo custo financeiro, baixo custo emocional. Não se apaixone pela ideia. Eu vou testar. Se eu tiver um resultado positivo, talvez eu tenha que continuar testando para analisar esse caminho. Agora, se eu tiver um resultado negativo na experiência, aquilo faz com que eu aprenda, eu vou testar de novo um pouco diferente para encontrar um novo caminho, para encontrar uma resposta mais interessante. E, nesse caso, você não fica se ferindo, você não se machuca, né? Você não se culpa. Culpa é um sentimento inútil, né? Você não tem que se culpar. Então, repetindo, teste, ao invés de falar eu vou tentar, diga eu vou testar. E daí você vai avaliar a experiência. Você não vai ficar se julgando. A pior coisa que tem é você ficar se julgando. Não, é mais importante você executar a sua ideia. E com os resultados, você vai analisando para que caminho você deve seguir. Ficou clara essa imagem? Eu acho que fica algo muito mais compreensível, né? Algo muito mais fácil para você desenvolver. É uma ideia muito importante você pensar dessa maneira, né? Por quê? Há sempre essa noção de ser algo leve, porque daí eventuais problemas que surgirem no meio do caminho, você fica mais tranquilo para surfar o acaso, para surfar esses problemas. E esses problemas, como eu disse para vocês, mudando a mentalidade, podem se transformar em oportunidades. Isso que é o mais importante. Então, antes de tudo, tenha essa compreensão. Teste um determinado setor, uma determinada área do conhecimento no direito, e através disso você vai testando para ver o que está dando resultado ou não. Quando você encontrar um caminho que está dando resultado, daí você vai focar nisso. Mas, ao mesmo tempo, repito, você vai plantando, né? Baixo custo, pequeno esforço, você vai plantando algumas ideias e vai testando para ver quais são também os resultados. Então, essa importância de você se reinventar o tempo inteiro. E, logicamente, algo sempre importante. Você vai ser muito criticado, você vai ser muito criticada ao longo dessa jornada,
Mas preste atenção naquilo que faz sentido para você, certo? Muitas vezes a pessoa quer ajudar, acaba te criticando, acaba te julgando, e isso, infelizmente, nos paralisa em determinadas situações, certo? Você deve, logicamente, ouvir recomendações de pessoas que já tiveram sucesso num determinado caminho, já tiveram um sucesso numa determinada carreira. Isso é o mais importante, porque, infelizmente, quando você encontra, às vezes, conselhos da própria família ou de amigos mais próximos, nem sempre é o melhor conselho para você. Então, é melhor você ouvir pessoas que já passaram pelo que você está passando e pessoas que já alcançaram um determinado sucesso que você busca, do que ouvir pessoas que não tiveram os mesmos resultados, que não tiveram as mesmas realizações, que tentam te ajudar, mas se não mostraram resultados, infelizmente, não tem como te ajudar efetivamente naquilo que você deseja. Então, muito cuidado com quem você ouve. E essa é uma ideia também muito interessante. Tá? Você tem que tomar muito cuidado com quem faz parte da sua tribo, certo? Essa é uma informação muito importante. Tão importante quanto ir para uma guerra é saber quem está ao seu lado nessa guerra. Então, isso que você tem que prestar muita atenção. Nós somos, é um conceito muito conhecido, mas é verdadeiro. Nós somos a média das 5 pessoas mais próximas. Nós somos a média das 5 pessoas mais próximas. Em tudo. Nós como seres humanos, um viés de conformidade. Então, lembre-se, se você analisar as 5 pessoas mais próximas de vocês, você é a média no aspecto financeiro, no aspecto cultural, no aspecto de mindset, no aspecto físico. Se você só anda com pessoas, por exemplo, que fazem uma atividade física constante, você terá uma boa forma física, em média, com essas pessoas com quem você interage. Perfeito? Então, o nosso cérebro, nós somos seres sociais, o nosso cérebro vai se adaptando ao nosso entorno. Então, muito cuidado com essa ideia. Eu acho muito interessante, inclusive, uma frase, eu até postei ali no meu Instagram, vocês podem me seguir ali no meu Instagram, Marcos Bittencourt, mas uma vez eu postei uma frase ali que eu construí que eu achei muito interessante. Se você é a pessoa mais inteligente, mais rica, mais desenvolvida culturalmente numa determinada sala, você está na sala errada. Porque esta sala não te desafia. Então perceba, é uma armadilha. Você está numa armadilha. Se você é a pessoa mais inteligente, mais rica, mais culturalmente avançada num determinado grupo, esse grupo, na verdade, funciona como uma armadilha, porque você não tem como se desafiar, você não tem como se desenvolver, você não pensa em crescer. Perfeito isso? Então, no fundo, nós temos que buscar locais que nos desafiam, e para isso a gente vai ter que sair necessariamente da zona de conforto. Então, nós vamos ter que ouvir pessoas que estão num patamar mais adiantado e já alcançaram um sucesso que nós estamos buscando alcançar. Logicamente, saindo da sua zona de conforto, você vai sentir uma dor. Ninguém gosta de sair da zona de conforto. A zona de conforto é aconchegante, é quentinha, nos abraça, né? É um sofá, né? Um sofá que já adquiriu as nossas formas, de tanto que a gente fica vendo televisão e assim, veja, tá? A vida começa, também aqui, é um lugar comum, a vida começa quando você sai da zona de conforto. Você vai fracassar mais. Isso é normal acontecer.
mas também você vai alcançar mais sucesso. Porque palavra-chave na vida, e algo que eu comecei aqui no nosso bate-papo, é falando a respeito de desafio. A palavra-chave para a vida e para o sucesso naquilo que você deseja é desafio. Todo dia você deve buscar pequenos desafios que te tiram da zona de conforto para que você possa crescer. Vai ficando realmente mais casca grossa, mas porque você está crescendo. Você vai fracassar em muitas coisas, normal, mas esse fracasso significa crescimento, aprendizagem. Todo mundo sabe que tem aquele chamado mindset de crescimento da Carol Dweck, professora na Universidade de Stanford. Todo mundo sabe que as pessoas que têm mais sucesso são aquelas que mais fracassaram. Então, coloque isso na sua mente. Você vai sair da sua zona de conforto, vai apanhar mais, mas vai crescer mais do que os outros. E você vai ter que correr pequenos riscos. Você não tem como terceirizar riscos, mas pequenos riscos você vai correr no seu dia a dia. Isso é interessante, porque quando você vence esses pequenos desafios do dia a dia, você vai realmente criando mais força, mais incentivo para desenvolver os seus projetos. E para isso, logicamente, para você buscar mais desafios, você tem que testar coisas novas. Você tem que ler novos livros. Você tem que conhecer novas pessoas, novos países. Tem que investir em você. Esse é o primeiro ponto. Né? Repito, né? A ideia de você ter uma carreira startup na advocacia. Crie, na verdade, este método. Todo dia buscar um pequeno desafio para aprender, para fracassar, para crescer, para ir um pouquinho além, dentro daquilo que faz sentido para você, no seu escritório, na sua advocacia, sempre de maneira leve, tendo esse baixo custo, tanto financeiro, como também um baixo custo emocional. Então, meus amigos, minhas amigas, em primeiro lugar, né, gigantes que foram aprovados no exame da ordem, numa situação muito especial, no meio de uma crise, vocês têm um mundo de oportunidades para desbravar agora na sua carreira, na sua jornada. E você vai ser o herói desses pequenos desafios diários que você mesmo estabelece, um rumo, né, na direção daquilo que realmente é verdadeiro para você e não para terceiros. Então, novamente, agradeço ao Legal Hub, agradeço aqui o curso jurídico pelo convite e fica aqui a mensagem amiga para que você realmente estabeleça essa metodologia particular, é algo muito customizado, algo que faz sentido para você, de acordo com o grande objetivo que você estabeleceu. Eu tenho certeza que, tendo uma carreira com significado, você vai ter muitas realizações. E essa foi a nossa mensagem. Sucesso! Olá, queridos colegas de profissão. Estamos aqui hoje a convite da Legal Hub, a quem nós agradecemos o convite para poder falar com vocês um pouquinho de passamos na OAB, fomos aprovados, e agora? Né? Após essa aprovação, nome na lista definitiva, o que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer. Então, nós estamos aqui hoje para conversar com vocês. Eu e o professor Isaías. Eu vou falar um pouquinho sobre a advocacia iniciante e o professor Isaías vai falar com vocês sobre carreiras, né? Sobre concursos públicos. É isso, professor? É isso mesmo, Gilmara. Tudo bem com vocês, pessoal? Um grande abraço ao pessoal do Legal Hub. E a ideia é que a gente possa falar sobre o concurso para que vocês tenham, primeiro, um horizonte sobre esse ano 2021, que é o grande start dos concursos públicos que ficaram represados em todo o ano de 2020, mas também entender se vale ou se não vale a pena fazer concurso e para quem é fazer concurso. E também tirar alguns mitos que tem na cabeça de muita gente sobre concurso público. Concurso público pode sim ser para você. Então vamos conversar sobre isso agora. Então vamos lá, passamos na OAB, né? Então estudamos a faculdade inteira, estudamos para ser aprovado, e agora o que a gente deve fazer?
continuar estudando. A nossa vida é de estudo constante. Então, você tem que continuar estudando, você vai ter que se aperfeiçoar, você vai ter que se especializar numa determinada área, então você vai ter que continuar estudando. Então, entrou lá no site da OAB, fez o seu pedido para inscrição definitiva como advogado, vai prestar o seu juramento, vai receber a tão sonhada carteirinha rosa que nos orgulha tanto. E qual é a dica que eu vim trazer para vocês, então? Vamos fazer a inscrição como dativos. A inscrição como dativo, que é você poder prestar o serviço para a comunidade e ser pago pelo Estado, ela tem inscrição 2 vezes por ano. E se você foi aprovado nesse exame, já fez o seu pedido de inscrição ou está por fazer, a inscrição de dativo começa agora, dia 1º de fevereiro. Tá? Então, nós temos 2 vezes ao ano, em fevereiro e em agosto. Vocês têm que ficar de olho no site da OAB para verificar como é que faz inscrição para poder ser advogado dativo. Então, fez a inscrição para você poder trabalhar e para você poder ajudar e cumprir aquilo que você colocou como sendo aí no seu juramento um dever seu para poder trabalhar em prol de todos com o mesmo denodo para que a gente possa efetivamente fazer valer justiça. Então, a advocacia dativa, esse ano, ela está um pouquinho diferente, tá? A OAB, para que você faça a inscrição e possa trabalhar como dativo, você tem que fazer uma capacitação pela própria OAB. Então, está lá no regimento, isso foi incluído, só que esse curso é gratuito. Então, você vai fazer um curso gratuito pela plataforma, 100% online, para que você entenda como é que você vai poder trabalhar nessa advocacia dativa, tá? Então, corre lá, dá uma olhadinha, entra como advogado para poder fazer a inscrição, para dar tempo. Ah, não vai dar tempo, eu não vou fazer meu pedido de inscrição agora. Então, corre depois, faz o curso e lembre-se que no 2º semestre a gente tem novamente a inscrição para que você possa trabalhar como dativo. Um outro conselho, uma dica que eu venho passar para vocês é a Caixa de Advocacia Iniciante, né? A CAI. Vão para a CAI, acompanhem a CAI nas redes sociais. Eles têm diversas atividades, tiram dúvidas, faz uma troca, confraternização, que é para você começar a conhecer quem é que são os seus companheiros. Então, se você não está na área ainda, dá para ver, né? Quem é que trabalha, quem é que está nessa advocacia iniciante, nós somos muitos. Então, faça parte dessa comunidade onde você vai poder ter um acompanhamento bem legal. É muito bom a gente se sentir aí amparado pelos nossos pares. Uma outra questão que vocês podem verificar. Lá no site da OAB tem um link que chama Oportunidades de Trabalho. Então, na nossa OAB PR, chama Oportunidade de Trabalho. Em outras seccionais, em outras subseções, pode estar lá como Trabalhe Conosco, eventuais vagas. Então, sempre os escritórios de advocacia maiores que precisam de advogados pleno, advogados júnior, eles vão colocar lá para que vocês possam fazer parte, por vezes, de processo seletivo, por vezes de indicações de currículos, mandando o seu currículo para ser selecionado. Então, é um meio de você saber que aquele escritório colocou essa vaga à disposição. Então, vá lá no Trabalhe Conosco, lá vocês têm diversas oportunidades e vão acompanhando, mandando e-mail, porque é uma forma de começar. Então, se você não está ainda num escritório, é uma forma de você trabalhar como advogado empregado. Alguns escritórios chamam para ser sócio. Então, verifique aquilo que você quer e faça parte desses processos de seleção. Você pode agora, como você já fez a graduação, você já está aprovado aí bacharel, você pode fazer uma pós-graduação. E o pós-graduado, ele pode atuar como estagiário de pós-graduação. Tá? Então, quem faz pós pode atuar como estágio de pós e ir pegando mais experiência também para poder atender aí bem de acordo essa população que tanto precisa. Ah, então, se você tem vontade de trabalhar, você pode montar o seu escritório sozinho, você pode se inscrever como dativo,
você pode buscar vagas de emprego e você pode, como eu disse no começo, estudar. E o estudar prevê outras possibilidades que a gente não vê tanto na faculdade, como, por exemplo, fazer parte de meios alternativos de solução de conflito. Então, atuar na mediação, na conciliação, na arbitragem. Se você tem algum desejo dessas formas alternativas de composição de conflitos, dá uma olhadinha que, da mesma forma que a gente tem vagas para os advogados, nós temos vagas para advogados nessas áreas também. Então, são outras formas de atuação. Uma outra questão bastante importante que muitos não conhecem é a função do controller jurídico. O que é um controller jurídico? O controller, ele vai ser esse advogado que vai, na verdade, fazer a gestão do escritório. Ele vai fazer toda a parte de controladoria, por isso o nome controller, tá? Ele vai fazer essa controladoria interna, vai fazer controle de prazos, controle de clientes, valores. É como se, na verdade, fosse o gerente do escritório. Para isso, você tem que fazer o quê? Estudar também e se capacitar. É uma outra oportunidade de trabalho para você agora que está querendo entrar nessa advocacia. Então, você pode buscar essa atividade de controller jurídico. A atividade de controller, ela ainda não é regulamentada por lei, tá? Então, se você for buscar nos cadastros, ainda não existe esse nome, mas é uma atividade que muitos podem gostar. Então, se você tem na veia essa questão da gestão, da administração, essa é uma atividade que dá muito prazer. Você não vai atender diretamente o cliente, você não vai cumprir os prazos, você vai gerir para que aquele escritório faça com que tudo isso desenvolva bem. Então, agora aprovado, você tem um monte de possibilidades para você atuar. Lembrando que você precisa estudar. É sempre estudando, é se capacitando, que você vai poder desenvolver melhor. Escolhemos a profissão linda que nos permite estar sempre estudando, sempre nos atualizando em todas essas áreas. Então, seja advogado com escritório próprio, seja advogado empregado, advogado sócio, meios alternativos de solução de conflito, como mediador, conciliador ou árbitro, tá? Às vezes você já tem uma profissão, por exemplo, é médico e fez agora a faculdade de Direito, e você pode verificar numa câmara de arbitragem próxima a você para ser um árbitro, porque você vai ter essa especialidade da área da medicina, tá? Então, esse é um grande filão para você que tem uma outra faculdade conseguir fazer parte de uma câmara de arbitragem, tá? Então, dá uma olhadinha que nós temos essa possibilidade. E se você quiser fazer essa gestão de escritórios, você pode buscar se capacitar como controller jurídico, tá? Para quem está na faculdade, às vezes pode estar nos assistindo, nós temos todas essas possibilidades como estagiários também, tá? Então, existe o estagiário de controller, existe o estagiário de direito, existe o estagiário nas câmaras de conciliação e arbitragem. Então, o importante é que a gente não pare de estudar. Não é porque você foi aprovado que agora cessou essa necessidade de estudo. Muito pelo contrário, a gente continua sempre estudando. E por falar em estudo, então eu vou pedir para o professor Isaías falar com vocês um pouquinho de concurso, que na verdade nos exige também muito esforço, muita dedicação e estudo. É isso aí, professora Gilmara. E, claro, como falou a Gilmara, são vários caminhos da advocacia. Esses passos iniciais que a Gilmara deu são passos estratégicos para começar uma atividade legal na advocacia. Mas quais são os passos estratégicos para que eu tenha um sucesso no estudo para concurso público? Em primeiro lugar, eu quero lembrar a todos vocês o seguinte: não é porque você é vocacionado a uma determinada carreira que você precisa fazer concurso só para aquela carreira. E, diga-se de passagem, eu vejo a maioria das pessoas se frustrando em concurso porque acabam ficando bitolados num único tipo de concurso. Isso é péssimo. Então, você tem que entender uma coisa importante.
quer concurso público, você quer isso, concurso público, não uma carreira só. Mas o meu sonho é ser juiz, eu sou vocacionado para ser juiz. Tá bom. Só que, olha só, muita gente que eu conheço não passou para juiz, mas passou para analista ou técnico de tribunal. Não significa que a pessoa virou um fracassado, nada disso. Significa que, às vezes, no meio do caminho, do estudo, que não é pouco tempo, a pessoa fica aí 3 anos, 4, estudando para passar na magistratura, às vezes tem algumas coisas que começam a mudar na sua própria vida. Uma constituição de família, uma gravidez, um emprego no meio do caminho, que surgiu uma determinada necessidade e que a pessoa não conseguiu continuar fazendo um estudo para passar numa magistratura. Mas vai fazer o quê? Vai perder aquele tempo de estudo? Não. Vai focar também em outros concursos importantes, que pode não ser o do seu sonho inicial, que seria uma magistratura, um MP, mas são concursos dignos que pagam bem. E detalhe, vai caminhando naquela função, vai agregando algumas atividades, e quando você se vê, você está com um salário extraordinário, fazendo atividades excelentes, e que muitas vezes, Gilmara, não exigem tanto em responsabilidade, e que as pessoas começam a perceber o quanto foi bom. E quantas pessoas eu vejo, minha amiga, que passaram em concurso de técnico analista e falam, olha, sinceramente, se fosse voltar no tempo, eu não ia nem querer ir para a magistratura. Isso não significa que a magistratura é ruim, que o MP é ruim, não. Claro que não. É ótimo. Só que você precisa abrir o teu campo de possibilidades. Então, como é que é isso? O que eu quero te chamar a atenção, depois dessa introdução, é que você pode sim estudar de forma mais ampla e não se colocando numa situação difícil. Querem uma coisa, gente? Tem gente que fala assim, eu quero ser delegado da Polícia Federal. Bom, tem concurso aberto agora para delegado da Polícia Federal, inclusive, não sei o momento que você vai ver esse vídeo, mas tem inscrição aberta agora para delegado da Polícia Federal. Só o último concurso foi em 2012, um antes dele, se não me engano, foi em 2009, e antes dele em 2004. Ou seja, eu estou no mercado de concursos há quase 20 anos e vi 4 concursos para delegado da Polícia Federal. Poxa, você pode sim ser vocacionado para ser delegado da Polícia Federal, mas, meu querido, você precisa se abrir para outras oportunidades. Você não pode se vincular a um concurso que vai acontecer 4 vezes em 20 anos. Delegado da Polícia Civil, Gilmar. Também, eu estou nesse mercado de concurso público há muitos anos. Eu vi acontecer mais ou menos essa média de concurso para delegado da Polícia Civil do Paraná. Ah, mas tem delegado da Polícia Civil de outros estados. Opa, mas eu começo a me abrir para ser delegado também em outros estados. Tem outros concursos, inclusive dentro da própria polícia. Papiloscopista, investigador da Polícia Civil, escrivão, agente da Polícia Federal. Então, dentro da própria polícia, você encontra outros cargos. Mas não só na polícia. Tem uma amiga que ela queria ser delegada da Polícia Federal, Gilmar. Eu costumo contar isso nas minhas palestras. Ela se abriu o concurso para procurador do município de Curitiba. Não tem nada a ver com atividade policial. É uma atividade sendo advogado público. Ela vinha estudando forte e abriu esse concurso. E como ela vinha estudando forte, ela resolveu fazer e passou. Veja, várias disciplinas ela não vinha estudando. E eu já vou conversar sobre como estudar de forma adequada. Segura um pouquinho. Primeiro eu quero abrir teu campo de visão sobre a necessidade de se abrir para vários concursos. Calma que eu vou te dizer quando se abrir e como fazer para estudar para isso. Mas vamos lá. Ela se abriu para o concurso de PGM e passou para procurador do município de Curitiba. Ganha hoje, Gilmara, considerando o salário de PGM e mais sucumbência, no mínimo 21 mil, porque é o inicial da procuradoria do município. Então, ela deve estar ganhando aí, uns 24, 25, talvez. Um bom salário, trabalha a maior parte do tempo em home office, não agora com pandemia, antes disso. Já trabalhava com home office. E detalhe, ama o que faz. Chega nela e pergunta assim, escuta, você queria ser agora delegada da Polícia Federal? Ela diz, não, eu quero ser procurador do município. Significa que é ruim ser delegada da Polícia Federal? Não. Você pode ter isso como sua vocação, porém, precisa se abrir. Agora,
que significa isso? Então, calma. Vamos entender as etapas de como fazer um concurso. A primeira coisa é, tomei a decisão de fazer um concurso. Essa decisão, gente, atenção, não pode vir embasada por causa de um edital. Edital não pauta nada, porque, via de regra, quando abre um edital e você se inscreve no concurso, a chance de você passar é diminuta, porque você não vem estudando há muito tempo. Então, abrir um concurso você vai fazer, bom, tem concurso que você tem mais chance, e tem concursos mais pesados que você tem infinita menos chance, como é o caso de um delegado da Polícia Federal, como é o caso do próprio procurador de municípios, sobretudo os grandes municípios, Curitiba, Londrina, Maringá, capitais, fora do Paraná, concursos para, já devo ter falado, magistratura, MP, concursos para defensoria, são concursos que exigem mais. E não é abrindo o edital que você se inscrevendo vai passar no concurso daqui a pouquinho. Tem gente que passa? Tem. Tem gente que mal abriu o edital, começa a estudar e passa em 4 meses? Tem. Acontece. É a regra? Nunca. Nunca. Acontece isso com pessoas super estudiosas, que não vêm estudando há muito tempo para concurso, mas tem um histórico, uma formação muito forte e tal, e que chega no concurso, estuda muito, e a bênção de Deus não pode ser ignorada, e vem e passa com 4 meses. Agora, a lógica não é essa. Então, não fica nessa de se empolgar com edital. Edital não quer dizer nada para quem está começando. Edital quer dizer muito para quem já vem estudando há bastante tempo. Então, o que você tem que pensar? Até para não perder dinheiro, para não perder ânimo e para não perder tempo. Abrir um edital, você tem que fazer uma autocrítica. Será que é para mim? Vamos lá. Vamos colocar o Isaías nessa jogada. Eu não estou estudando para concurso. Vamos supor que, por alguma necessidade, eu resolvesse fazer agora delegado da Polícia Federal. Vou fazer uma autocrítica agora. Bom, eu, Isaías, não estou estudando há muito tempo. Não sei se eu vou conseguir me dedicar muito para o concurso. Tem que trabalhar no jurídico. Tem que fazer algumas atividades. Vale a pena fazer delegado da Polícia Federal agora? Não, não vale. Agora, vale a pena eu começar a estudar desde já para poder passar lá na frente? Sem dúvida vale. Mas então eu não vou me empolgar com o edital lançado. Eu vou me empolgar com outra coisa. Com a perspectiva de eu passar no concurso, eu posso passar. Então eu começo a estudar de forma correta. Não olhando para um edital de depois de amanhã, em que eu vou ser obrigado a superficializar todos os conhecimentos. Não. Eu olho, sim, de forma diferente para concurso público. E penso, se eu não aprofundar conhecimentos, eu não passo em nada. Então, o que eu vou fazer? Vamos supor que eu resolvesse começar a fazer concurso público. E é a técnica que eu vou dar para você e a técnica que eu daria para os meus filhos. Aprofunda. Então, não adianta ficar estudando para uma base gigantesca de disciplinas do começo e olhando para um edital. Não. Pega a base que mais interessa, as disciplinas que vão aparecer na maioria absoluta dos concursos públicos. Por exemplo, direito civil, processo penal, direito penal, administrativo, constitucional, tributário, previdenciário. Se você pega essa base, você se preparou com base e foco para a maioria absoluta dos concursos públicos. As matérias que mais interessam. Essas, você não pode estudar às vésperas de um concurso. Você tem que chegar para gabaritar. Ah, professor, como é que é isso de gabaritar? Chegar para gabaritar, porque você tem que fazer uma diferença de pontos muito interessante. Primeiro, porque a maioria dos concursos te exigem linha de corte, já na primeira etapa. Então, você tem que chegar chegando, senão você já está fora. Em segundo lugar, que quando não colocam linha de corte, dependendo da banca, você tem que pontuar lá em cima, quase gabaritar, para poder ser classificado no concurso, quando não tem linha de corte. Ou outra coisa, claro, é uma competição, então você tem que fazer o máximo de pontos possível. Então, você tem que conhecer muito aquele total de disciplinas. Porém, se você não conhece muito essas, você não dá passo nenhum. Essas disciplinas que eu narrei para vocês, vocês precisam conhecer demais. Vou começar a estudar? Beleza. Pega as disciplinas que eu narrei para vocês. E você começa a estudar forte para essas. Isso combina com sair um edital e eu ter que começar a estudar? Não. Por quê? Porque eu vou superficializar o meu estudo. E não dá. Eu tenho que aprofundar o meu estudo.
Ah, Isaías, mas espera um pouco. Significa que eu estou proibido de fazer o concurso para delegado da Polícia Federal? Não, pode fazer. Porém, não estude de forma superficial. Pegue essas disciplinas principais e aprofunda. E Deus abençoe e vai para a prova. E vamos torcer. Só assim. Mais nada. Porque se começar a inventar moda e querer estudar o conjunto todo do edital, você vai perder muito tempo que você teria para estudar as matérias principais. Ah, mas eu quero poder estudar algumas disciplinas do edital. Como, por exemplo, direito empresarial, por exemplo, que não está nessas principais que você falou aí, mas eu quero poder dar uma olhada, poder chegar para a prova. Beleza. Mas as que eu disse, você começa a estudar de forma aprofundada. Não vai dar tempo de terminar de estudar essas matérias de forma aprofundada até a tua prova. Não tem problema. Vai com o que você estudou, mas aprofunda e não perde tempo. Porque o teu foco não pode estar nesta prova. Tem que estar em concursos. Senão você entra num ciclo vicioso, em que você estuda superficialmente, vai para o edital e reprova. Estuda superficialmente, vai para outro edital e reprova. Sai outro edital, você olha para ele, estuda superficialmente, vai para aquela prova e reprova de volta. Não dá. Tem que estudar de forma aprofundada. E aí vai abrindo os editais, se você quiser, vai fazendo. Se eu fosse você, eu não ia fazendo no começo. Faz simulado, poxa vida. Para que gastar 200 e poucos reais de inscrição para nada? Sabendo que você podia fazer simulado para se testar, se você quer se testar. Claro, tá fazendo simulado e tá numa pontuação legal e quer fazer o concurso? Beleza. Agora, ir por ir, tem algumas fotos que mostram de concurso que eu acho sensacional. Coloca um cara gordinho igual eu, no meio de um monte de fisiculturista, e daí diz assim, vamos lá, vamos pro concurso. Não dá, né, gente? Se você não está estudando, não se acha o fisiculturista. Primeiro tem que garantir força. Tem que garantir a intelectualidade necessária, o conhecimento necessário para você poder competir com pessoas que já atingiram essa base. Enquanto isso, faz simulado, filho. E tá bom demais. Legal. Então, a prova de delegado de Polícia Federal, me aconselha, professor? Se você não vem estudando, não te aconselho. Ah, mas e papiloscopista? E agente, escrivão, ou o pessoal da PC aí, com investigador e papiloscopista? Ah, diferente. Porque, apesar de exigir um esforço bastante forte, não tem o nível de dificuldade de uma prova de Delta, de delegado. É outra coisa. Ou, por exemplo, vai sair agora a magistratura do Paraná. Vai ser defensoria do Paraná. Se você não vem estudando há bastante tempo, esquece cargo de defensor de magistratura, faz simulado disso. Legal. Aí eu vou começar a estudar e vou começar a ganhar corpo. Vale a pena começar a viajar? Não, meu querido. Primeiro pega corpo. Quando pegar corpo, pensa em viajar. Senão você começa a gastar um dinheiro que vai te fazer falta para concurso. Eu conheço gente que parou, Gilmara, de fazer concurso público porque não tinha mais dinheiro para bancar. Tem que pagar curso preparatório, tem que pagar inscrição, muitas vezes tem que se sustentar. E aí, gastando dinheiro à torta e à direita? Não. Fazer investimento certo com concurso público. Começa a viajar na hora certa. Começa a se inscrever na hora certa. Beleza. Mas então eu falava que você precisa aumentar a sua perspectiva de concursos e estudar matérias que são base. Quando eu estiver forte nessas matérias que são base, aí é o meu grande momento de começar a fazer concurso. Espera até lá. Aí começa a fazer. Beleza, mas eu não falei de todas as matérias ainda, né? Não falei. Essa é a base da pirâmide. Aí eu posso começar no momento 2 a olhar para o meu edital predileto. Eu quero ser promotor. Legal. Então, vou dar uma olhada nas matérias do promotor. E agora, no momento 2, eu coloco as matérias do promotor. Legal. Show de bola. Esse é o meu momento 2. Eu olho para o meu edital, coloco as matérias do meu edital. Eu não tenho um edital preferido? Tudo bem. Vamos eleger um para poder ter um conjunto de matérias. Eu quero ser advogado público? Eu tenho uma série de matérias a incluir. Direito financeiro, processo tributário, ambiental, urbanístico. Tem que incluir no teu rol de matérias. Ah, eu quero ser da polícia, que eu estava falando agora, até agora de polícia, pela quantidade de concursos que estão abrindo, né? Mas quero ser da polícia, quero ser policial. Claro que eu vou colocar aí uma medicina legal, uma criminologia, uma execução dentro do direito penal, legislação penal extravagante com força. Legal. Coloque as matérias neste momento. Beleza.
Ah, mas tem ainda o topo da pirâmide? Tem o topo da pirâmide. Olha só que legal. O topo da pirâmide, sabe qual disciplinação? Eu estou estudando para delegado. Primeiro eu fiz minha base geral. Depois eu fiz as minhas disciplinas do meu edital. Mas eu preciso me abrir. O topo da pirâmide é o me abrir. Porque eu já comecei na base me abrindo. E lá no topo da pirâmide, eu estou me preparando forte para delegado. Abrir um concurso de procurador do município. Opa! Vai ter um monte de matéria que eu não estou estudando. Trabalho, processo de trabalho, ambiental, urbanístico, processo tributário, dentre alguma que eu não estou me lembrando. Econômico, se não me engano. Legal. Não, econômico não, perdão. Beleza. Aí eu pego essas matérias, quando sai o edital, e eu falo, agora eu vou nelas, com força. Porque, perceba, eu não tenho que ir nas outras, porque as outras eu já estou fortíssimo. Aí você faz a diferença. Porque aí abriu aquele edital, você estuda aquelas matérias daquele edital específico, porque as outras você já está com muita força. Aí você pode passar naquele concurso ali. Ah, mas sou obrigado agora a parar de fazer delegado? Não. Pô, abriu fácil. Tem um querido amigo que passou no concurso para AGU, mas ele não queria passar em AGU, Gilmar. Ele queria ser procurador da República. Passou no concurso de AGU, concurso pesado. Quando abriu o procurador da República, ele ficou de todo o período que passou na AGU até abrir procurador, estudando para ser procurador. E quando abriu, ele passou. Um professor nosso, Vicente de Paula Taide Júnior, passou no Ministério Público, foi promotor estadual e continuou estudando para ser juiz federal, que era o sonho dele. Abriu, ele fez e passou, mas ele continuou estudando. Como eu conheço tantas pessoas que passaram para um concurso policial que não era de delegado e continuaram estudando para ser Delta. Fizeram para Delta e passaram para Delta. Gente, isso é normal. Pessoas que passam em técnico e analista de tribunal e continuam estudando para magistratura. E daqui a pouco passam para juiz e continuar estudando. Então, passar no primeiro concurso não é sentença de morte nem casamento. Você pode continuar estudando para outras coisas se quiser. Até abandonar o concurso um dia, se quiser. Tá aí um Moro que não nos deixa mentir, abandonou o dele. Né? Então, você pode fazer o que você quiser. A vida segue. Então, você pode fazer isso? Pode. Agora, eu vou pegar as matérias específicas lá no finalzinho da minha pirâmide, depois de já ter feito uma bela de uma base. E lá no final da pirâmide tem matérias que eu vou pedir para você incluir, como português, raciocínio lógico, matemática e informática. Poxa, professor, você tá maluco. Colocar essas matérias chatas pra caramba na minha vida aí. Eu já saí da escola já, eu sei. Só que essas matérias aqui vão te permitir fazer 2 tipos de concurso, são fundamentais para você. Concurso policial e concurso para técnico e analista de tribunal. Porque não se feche só na magistratura do MP. A gente não falou para você se abrir? Então, lá no topo, você se abre colocando português, matemática, raciocínio lógico e informática. É o momento em que você vai se abrir para poder fazer concurso técnico de analista e também da polícia. Se você... E detalhe, hein? Delta sempre cai em informática. Em qualquer lugar. Antes caía português, matemática, raciocínio lógico. Agora está parando de cair para Delta. Mas informática sempre aparece. Então, o pessoal do Delta tem que colocar... Delta é delegado, tá, gente? Tem que colocar a informática, porque vai cair na base. Atenção, pessoal que quer MP. Cuidado. Tem muito concurso de MP, exemplo de Santa Catarina, que pede português. Se você não estuda português, você vai ficar fora do MP. Mas atenção, isso eu coloco lá no topo da minha pirâmide. E pronto. Beleza. Percebem que nesse momento a gente estudou de forma estratégica, inteligente, colocando matérias certas nas horas certas, me abrindo para concurso, não gastando dinheiro na hora errada, não indo fazer concurso na hora errada, fazendo simulados. Maravilha. Como é que eu faço para estudar? Bom, eu e a professora Gilmara somos de curso preparatório, do curso jurídico. Então, a gente tem uma visão que aula presencial e videoaula são as melhores alternativas para uma preparação. Essa história de ficar estudando por apostila e por resumo, esqueça. Não é esse o caminho. Estudo é videoaula e aula presencial. Só nunca. Se você fizer só isso, você está fora.
você precisa assistir videoaula ou aula presencial? Aula. Para que você tenha base. Para compreender a matéria. E compreender o suprassumo da matéria. Beleza. Compreendi. Ao tempo que eu estou me preparando, eu incluo algumas coisas. Eu incluo leitura da legislação, daquilo que eu estou estudando naquele momento. Nunca um professor ou material algum, mesmo livro, vai trabalhar a amplitude 100% da legislação. Por isso, não leia só a legislação condizente àquele tema que você está tendo na videoaula. Amplie. Estude também aquela legislação periférica, aqueles artigos que ninguém acaba ministrando. Mas que, claro, se fosse ministrado em videoaula, era videoaula que não acabava mais, que você nem concluiria conteúdo. Outra roubada. Então, como é que você faz para estudar? Videoaula, claro. Vou estudar, pegar um curso pelo menos aí umas 400, 500 horas, né? Com professores bem objetivos e bem focados, para você poder ter uma amplitude. Que tipo de curso você compra? Carreira jurídica. Quer uma profissão, quer um cargo específico? Beleza. Desde que tenha uma amplitude das matérias que eu disse para você. Senão você vai ter que começar a comprar matéria isolada. Então, o ideal para começar a estudar é carreira jurídica. Mas eu quero delegado. É carreira jurídica. O começo é carreira jurídica. Estadual ou federal, professor? Sinceramente, essa preocupação aí, gente, é uma preocupação tola. Tola. Só vejo o elenco de disciplinas. Claro que disciplinas federais tem algumas disciplinas que geralmente estadual não estão. Mas se você precisa ampliar, você precisa de um curso que trabalhe aquelas matérias base e te dê uma condição de você poder caminhar para outras matérias que você deseja. Mas, para o prazo de um ano, como o objetivo é aprofundar nas matérias principais, procure um curso de carreiras jurídicas que te ofereça, sobretudo, essa base. Ah, professor, já entendi. Então, o curso jurídico deve ter só essa base. Não. O curso jurídico tem a base e tem todas as outras. Eu não estou falando isso para vender curso para você, não, querido. Estou falando isso que é o melhor para você. E você tem que ter carga horária pesada nas matérias que são base. Entendeu? Então, isso é excelente. Beleza. Estou assistindo o meu curso. Tem erros violentos, professora Gilmara, do pessoal que está assistindo o curso. Começaram agora com um papo de que o legal é assistir aula com acelerador de vídeo. Acelerador de vídeo, em aula, em que tem um professor que está teorizando, fazendo uma construção de pensamento e raciocínio jurídico, como é o caso de uma graduação, pode ser legal. Acelerar 1,25,5. Nunca 2. 1,25. Legal. Agora, se você está no preparatório para concurso, com professores objetivos, vou falar do curso jurídico, os nossos são super objetivos. Com um professor objetivo, que está ali para te ensinar a matéria e está num ritmo acelerado, se você colocar acelerador de vídeo, você vai perder muito. Não ponha. Acelerador de vídeo é para revisão. Não é para aprender matéria. Ah, mas já aprendi na faculdade. Não, não, não. Você já aprendeu na faculdade e tá cobra, revise então o teu caderno e não compre curso preparatório. Nós dois sabemos que você não tá. Todo mundo, eu e você, precisamos de curso para poder dar aquela aprofundada. Então, assista na velocidade normal. Ah, professora, me ensinaram a colocar uma apostila do lado, para eu ir acompanhando o que o professor está falando. Colocar a legislação do lado, para ir lendo o artigo do que o professor está dizendo. Essa é a grande fórmula para você perder a atenção completamente. Uma coisa é o professor falar, vamos ler o artigo 12 da Constituição. E vocês dois leem ao mesmo tempo. O professor lendo lá na tela, você lendo aqui. Beleza? É a mesma coisa. Agora, o professor falando uma coisa e você lendo o artigo, você não está nem prestando atenção no artigo, nem no que o professor está dizendo e está perdendo um monte de coisa. Em videoaula, então, isso é mortal. Porque aí você fica viciando o teu cérebro, ficar voltando, porque não está entendendo. Não faz isso. Segue e não coloca nada do lado. O que você põe do lado é um caderno para anotar. Terminou a videoaula, revisar. E não revisa só aquela aula, não. Revisa 2 aulas para trás. Estou na aula 5, rever a 3, a 4, daí rever a 5. Isso é joia. Porque você vai fazendo fixação. Repetição e fixação. Quem sou eu para falar isso? A professora Gilmara aqui. Me dá até vergonha, porque a professora Gilmara é mestre em Direito e mestre em Educação. Metodologia é com a Gilmara mesmo. Quem sou eu para falar de metodologia com a professora Gilmara? Mas depois a professora Gilmara me corrige, tá, professora Gilmara? Mas, gente, o caminho é esse. Revisões, assistiu, anotou, não é psicografar, tá? Não é copiar o que o senhor está dizendo. É anotar. Anotou, revisão.
Review terminou? Não terminou nada. Agora está na hora de você conversar com a matéria. Como é que eu converso com a matéria? Aqui, ó, pro espelho, dando uma aulinha pro espelho, dando uma aula pro guarda-roupa, pro meu filho, pro meu pai, pra minha mãe, pra minha namorada, pra minha esposa, seja como for, sozinho. O importante é o escrever ou falar, não é na mente, não. É o escrever ou falar. Já ouviram essa história de quem dá aula aprende? É esse princípio, que você dialoga com a matéria. Igual criança aprendendo a falar. É dialogar com a matéria. Terminei, acabou meu processo? Não. Tem que fazer questões. Então, não precisa você fazer 400 questões. Toda pessoa que quer ser perfeccionista consegue se quebrar em concurso público. Eu brinco, Gilmar, eu falo que todo perfeccionista vai para o inferno. Bota isso na cabeça. Não seja perfeccionista. Todo perfeccionista para no meio dos estudos. Segue. 2 questões por tema, tá lindo. Lê a legislação, 2 questões por tema e segue. Ah, professor, 2 é pouco por tema. Será que não dá para fazer mais depois? Depois tudo dá. Depois, beleza. Tem o final de semana que você tem condições de seguir e fazer mais 300 questões? Faça, beleza. Mas não se prenda em metas impossíveis. Sobretudo, quem se prende em meta muito forte, geralmente presta menos atenção nas coisas, porque a meta está exagerada, então quer velocidade. E velocidade é inimiga da compreensão. Não queira. Ninguém quer aqui gente com passo de tartaruga. Porém, a velocidade é inimiga da compreensão. Então, vamos num ritmo adequado. 2 questõezinhas e está ótimo. E aí, eu concluo aquele meu tema. Beleza. Como é que foi, então? Aula, ritmo normal, sem muita pausa, só pausa quando preciso, muita anotação, depois, revisão, 3 temas para trás, até chegar no meu tema, revisãozinha ali no caderno, resumo, seja escrito, seja falado, e 2 questões. Fechou o processo. Esse é o processo, inclusive, que a professora Gilmara, como gestora do curso jurídico, adota. Aí você fechou o teu processo para o concurso público. E aí você se preparou bem. Num ano de 2021, e que nós vamos ter muito concurso público. Falei para vocês, né? Polícia Federal aberta. Se Deus quiser, vocês vão ver esse vídeo aqui no momento, inclusive, está com inscrição aberta para papiloscopista, agente, escrivão, delegado da Polícia Federal. Beleza. Mas tem uma série de concursos da Polícia Estadual dos estados que estão abrindo. Magistratura do Paraná, Defensoria do Paraná, outras magistraturas vão abrir, MPs, até mesmo cargos para tribunais, analista e técnico. Muita gente está preocupada com a reforma administrativa, primeiro que nem vigente está, nem aprovado está, mas com a reforma administrativa no sentido de que, vamos perder muitos concursos. Gente, a área jurídica não perde nada. Não perde nada. Talvez alguma coisa de técnico, com alguma terceirização, mas praticamente não perde nada. Porque a maioria são cargos de Estado. Então, a maioria não perde, continua normal. Muito concurso. Então, mesmo esse governo atual, né, tendo uma contenção orçamentária e política, vamos chamar assim, para concurso público, na nossa área do direito, muito menos. Vai perder concurso de prefeituras, vai perder concursos de federal, correio e tal. E detalhe, mesmo a polícia não perde, porque a polícia está claramente fora desse processo da reforma administrativa. Então, gente, as oportunidades são inúmeras. Esse ano, Gilmar, há uma expectativa de pelo menos 50 concursos públicos no país, no ano de 2021. É concurso que não acaba mais. Você esqueceu agora, de falar que nós estamos com PRF aberto. PRF, verdade. PM também, né? PM do Paraná. PRF está com inscrição aberta, né, Gilmar? PRF está com inscrição aberta. Gente, é bastante coisa. Mas é o teu momento de começar. A magistratura deve acontecer a prova em abril. Você tem tempo de prática jurídica? Às vezes dá para olhar para a magistratura, se você já vem estudando. Gente, é muita oportunidade e sim é para você. Mas tem que estudar de forma estratégica, porque senão você não alcança. Mas estudando de forma estratégica, as pessoas alcançam. E alcançam trabalhando, porque a maioria das pessoas que passaram em concurso que eu conheço, pelo menos, e eu estou, como eu disse, há quase 20 anos nesse mercado, trabalhavam o dia inteiro, estudavam de noite, assistiam aula de noite, ficavam até 2 horas da manhã estudando, e aí no outro dia acordavam para ir para o trabalho. Então, com pressão, com pouco dinheiro,
É assim que é o concurseiro, tá? Concurseiro não é milionário, não, tá, meu querido? O cara, diga-se passagem, que é abonado, Gilmar, que tem condições de não trabalhar o dia inteiro, esse cara, impressionantemente, olha bem para a advocacia, porque geralmente tem condições de montar um escritório e tudo mais. Claro que tem muita gente assim em concurso? Tem. Mas não se limite. Você pode fazer concurso, mesmo, querido, com as suas limitações. A única limitação, Gilmar, que eu vejo que acaba ceifando pessoas é quando elas têm filhos e não colocam uma estrutura familiar para resolver o problema dos filhos. E daí é aquela história de ter que fazer meu filho vai dormir tarde, a pessoa está acabada, descansada, ou o filho fica ali entrando nos locais da videoaula e a pessoa não consegue prestar atenção. Precisa ter, sim, uma estrutura. Senão, nem entra em concurso público você que tem filho pequenininho. Montou uma estrutura com o marido, a esposa ajudando, os pais, de forma objetiva e organizada, vai que é para você também. E tem condições de fazer dar tudo certo. Última coisa, pensem na quantidade de oportunidades que você tem. Magistratura e... Bom, dentro dos tribunais, tem magistratura, analista, técnico. No MP, tem promotor e ainda tem também cargos de analista processual. E olha quando há tribunais, né? Tribunal tem TC, TCU, TRE, TRF, TRT, TJs dos estados, é bastante coisa, né? E olha para o MP também, né? No Brasil inteiro, mais a Procuradoria da República. Beleza, saímos de magistratura MP, ou de tribunais MP, vamos para a polícia. Já falei a quantidade de cargos de polícia que tem e no Brasil inteiro. Saímos disso, vamos para a advocacia pública. Temos todas as defensorias de Estado, Defensoria da União. Vamos ainda às advocacias. Temos a AGU e na AGU são 4 cargos. AGU, Procurador Federal, Procurador da Fazenda Nacional e Procurador do Bacen. Aí tem todas as procuradorias dos estados, né? As procuradorias estaduais, né? PGS, de todos os estados. E aí, gente, vem as procuradorias de município. Todo município grande, no mínimo, fazendo concurso para procurador do município. Aí você pega, né, 27 estados na federação, com uma série de cidades fazendo concurso. Então, meus amigos, tem muita oportunidade de concurso jurídico no país. Né? E a média salarial é uma média salarial muito agradável para todo mundo. Né? Você tem aí salário chegando a R$24 mil iniciais, né? Como o caso de magistraturas, e partindo cargos de técnico, partindo aí de 5 mil, mais técnico, e daí com progressão. TEC-TRF, o último, estava 7 mil. Analista, 10 mil. Então, gente, oportunidades excelentes, mas, sobretudo, quero pedir uma coisa para vocês todos do concurso público. Quando a gente pensa em concurso, claro que a gente pensa em estabilidade, e esse eventual fim de estabilidade que pode vir com a reforma administrativa, gente, é fim de estabilidade para aquele que não levar a sério a carreira. Porque aquele, Gilmara, que leva a sério, não tem por que temer fim de estabilidade, porque não vai ser fim de estabilidade cá para nós. Não vai ser. Né? E nem o parlamento aprovaria algo assim. Né? Agora, gente, não entre no serviço público só pelo dinheiro, só pela estabilidade. Lembrem que quando você passa num concurso público, seja por cargo que for, você passa a servir o teu país, teu estado, teu município. Você passa a servir a população. Tem que entrar com essa cabeça no serviço público. Eu sirvo. Serviço. Eu sirvo. Eu vim aqui para servir, para abençoar, para ajudar. E é isso. Bem remunerado, sim. Reconhecido, sim. Com estabilidade, sim. Com, muitas vezes, aí, com férias dilatadas, sim. E outras tantas coisas, né? Mas, serviço. Você pode vir para ser abençoador ao teu país. É isso que tem que ficar na tua cabeça na hora do concurso público. É isso mesmo. E nós aproveitamos essa data que a gente tem aí o resultado desses aprovados do 31º exame de ordem para falar para vocês. Parabéns pela aprovação e a vida continua e vocês têm que estudar e estudar muito. Então, se forem querer
seguir carreira para advogado, tem que estudar. Se forem partir para a carreira de concursos, tem que estudar também. Então, estamos aqui em 2 professores para falar para vocês que os estudos continuam e se vocês quiserem ter uma vida aí muito feliz, estudem, porque estudar é amargo, mas os frutos são doces. Então, a gente colhe com muita facilidade aquilo que a gente tem um pouquinho de sofrimento para conseguir. É um tempo de plantar para depois a gente poder colher. Então, contem conosco, nós estamos sempre à disposição para poder ajudar, para poder organizar a vida de vocês. O curso jurídico tem a expertise necessária, o know-how para poder fazer vocês entenderem como é estudar, tanto para advocacia, quanto para concursos, e como vocês já sabem, também para passar na OAB. Então, é sempre estudando. Então, aí o tema da nossa palestra, né? Eu passei agora e agora eu vou continuar estudando e estudar sempre. É isso aí, Gilmar. E uma coisa que muita gente se confunde, né? A impressão que dá é terminei, acabou, né? E por isso a fala do Gilmar é tão importante. Não, começou agora. Agora tem muita coisa pela frente e tão difícil quanto passar em concurso é ser um advogado bem-sucedido. Tão difícil quanto é montar o seu próprio escritório. Tão difícil quanto ser um profissional liberal. É fácil ser medíocre. Mas medíocre não ganha dinheiro, medíocre só se lasca. Aí é fácil. E, lamentavelmente, temos uma massa gigantesca de medíocres. Precisamos sair da mediocridade e ser diferenciados. Qual é o nosso formato de ser diferenciados? Estudando. A maioria absoluta das pessoas que faz concurso, mano, elas são caixa de ressonância. Elas não conseguem avançar. Né? Então, você olha para um concurso com 150 mil pessoas inscritas e tem 2.000 pessoas que estão concorrendo. Você olha para um concurso com 5 mil pessoas inscritas e tem 200 pessoas concorrendo naquele concurso. O resto das pessoas estão ali figurando. Não sejam vocês figurativos, figurantes nesse jogo. Sejam o personagem principal na advocacia e no concurso público. Porque quem for, Gilmar, como você disse, vai colher esse fruto. O problema é que o amargor da trajetória muitas vezes tira as pessoas de um futuro muito positivo. O negócio é entender que remédios podem ser amargos, mas eles dão esse resultado que a gente precisa ter. Então, aprovados, a gente se despede aqui. Parabéns para quem está assistindo e é o objeto aí, o público que a gente escolheu falar. Você é aprovado do 31. Você que está fazendo ainda que vai ser aprovado, já siga de exemplos, sejam as dicas, tudo, porque você vai precisar. Então, para todos vocês, para todos nós, a gente continua estudando todos os dias. Se a gente quer ter um diferencial, é continuar estudando. Então, contem conosco, contem comigo e acreditem em Deus, que Deus vai colocar no caminho de cada um o melhor para cada um, mas faça a sua parte. Planta que Ele te ajuda a colher. Um abraço e fiquem com Deus.